Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. 21 de março é conhecido como o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas. Bom, no programa de hoje a gente vai abordar novamente o assunto e apontar possíveis caminhos para acabar com o preconceito e também aumentar a tomada dos espaços pela população negra aqui em Porto Alegre, no município, todo o Brasil, aí pelo mundo. Para isso a gente recebe aí hoje convidados muito especiais. Começamos com o doutor em Direito e diretor da Escola do Legislativo aqui da Câmara de Porto Alegre, o Lúcio Almeida. Também a vereadora Karen Santos, do PSOL. A titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, Andréa Matos. E a vereadora Dayana Santos, do PCdoB. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na nossa conversa hoje, nessa conversa tão importante mais uma vez, que a gente aborda aqui nesse dia importante também aqui para todos nós, todos vocês. Lúcio, a gente tem falado cada vez mais sobre inclusão, acesso a oportunidades e antirracismo. Até que ponto o senhor sente, enquanto negro, vocês estão mais inseridos e mais visíveis na sociedade, Lúcio? Professor. Olá, cumprimento a todos e todas, a todos, tá? Dizer que o dia 21 de março, né, ele representa muita coisa para a comunidade negra no mundo. O resultado dessa data, 21 de março, é em razão, né, do que ocorreu na cidade de Joanesburgo, né, no bairro de Schafferville, né, onde 69 pessoas foram mortas pela polícia local. Tá? Isso é importante porque, e respondo a tua pergunta da seguinte forma, todos os dias em nosso país nós temos uma cena, né, semelhante a que ocorre, o que ocorreu no caso, né, em Schafferville. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, eu penso que no momento atual, na nossa realidade da qual fazemos parte e pelo governo que nós temos hoje, vivemos de certa forma, tá? Eu digo isso com muita convicção, uma prática de necropolítica. Tá? Nós não temos hoje, diga-se de passagem, nada a comemorar, tá? No dia 21 de março. Tá? E digo isso com muita tranquilidade, porque a pandemia ela arrastou mais ainda a população negra para a margem da nossa sociedade, de modo que o 21 de março, que é uma data, né, que é para lembrarmos o combate à discriminação racial, neste momento no Brasil, tem que ser objeto de profunda reflexão, né, para a mudança de todas as formas que a gente tem hoje de racismo institucional, o racismo acadêmico, que a gente tem trabalhado na nossa faculdade de Direito na URGS, no meu núcleo de pesquisa, o racismo interpessoal, o racismo estrutural, como trabalha bem o pesquisador Kent Lawrence. Tá? Então, a minha avaliação é esta. Vereadora Karen, então complementando também a fala do Lúcio, e queria que a senhora comentasse também, né, que por outro lado a gente também tem visto cada vez mais pessoas verbalizando e manifestando também o seu racismo, né? É preciso de mais informação, representatividade, empoderamento, tudo isso junto, mas qual a sua visão? Então, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente conversando com vocês. São várias táticas, né, de combate ao racismo e são diversas as iniciativas do movimento social negro para tentar contribuir com uma sociedade menos racista, sobretudo com uma educação antirracista, né, vez que a tática sempre foi uma avanço assim, do movimento, né, tanto pela Lei 10.639, quanto também pelo debate das ações afirmativas dentro das universidades públicas e das universidades privadas, assim. Então, entendo que a educação antirracismo que é um desafio, né, porque a formação continuada dos professores, os grupos de pesquisa dentro das universidades que deem conta desses currículos, o combate ao desmonte da escola pública, né, é uma luta combinada, né, que a educação antirracista nós queremos no sentido de um conteúdo e, ao mesmo tempo, quais são as instâncias que tem que dar o embate e colocar em prática esses conteúdos, assim, a escola pública, né, pela Lei 10.639,
era uma das referências, só que a gente tem mais de 10 anos de lei, a gente viu muita dificuldade de efetivar, né, e colocar em prática mesmo tudo aquilo que era a expectativa, né, projetada em cima dessa construção aí dos anos 80. Foi um momento, acho, de muito debate, de muita articulação do nosso movimento, assim. Eu compreendo que o movimento social, né, os clubes negros, as escolas de capoeira, os slams, os coletivos, as escolas de samba, ainda são espaços societários, assim, que contribuem para essa identificação positiva, né, do negro, né, numa sociedade que desprestigia, que cria vários estigmas, né, e isso ainda hoje. Então acho que esses espaços societários, para nós, assim, ainda segue sendo um berço de aprendizado dessa cosmovisão, dos valores africanistas, né, e de um orgulho negro. Então, tem o debate da institucionalidade, né, como é que a gente tenta pautar o Estado em relação a esse compromisso com a agenda de racismo. Ao mesmo tempo, o movimento social negro ele nunca abriu mão de ter os seus espaços de referência e que resistem, né, resistem ao preconceito, resistem à demonização, resistem ao ajuste econômico, né, que vem se dando aí nas grandes cidades e que impactam os nossos clubes negros, impactam as nossas escolas de samba, e acho que são espaços de muito valor, né, para nós, enquanto negritude, assim. E a gente vive nesse fio da navalha, né, ao mesmo tempo ocupando esses espaços dentro da institucionalidade burguesa, mas tem a de constituir esses outros espaços que são espaços de poder, de memória e de história, e que não são consolidados, não são de ordem social posta enquanto espaços potentes, assim, sabe? Mas que para nós são, assim. Então, eu acho que estar dentro desses dois espaços, assim, né, tanto da institucionalidade, fazendo a discussão política e demandando, quanto também construindo esses projetos civilizatórios, né, que existem, né, e que cabe a nós, a sociedade, aí é uma tarefa colocada, né, entender toda a sua base, né, de onde é que veio, quais são os nossos espaços de poder, os espaços de cultura, de articulação. Não entendo que simplesmente migrar dentro da lógica do, né, hoje da escola, porque é da universidade do jeito que está, do parlamento, né, das câmaras, das assembleias, né, vai fazer mudanças significativas que nós demandamos enquanto comunidade negra. Assim, acho que são muito hostis a nossa presença ainda hoje, né? Então a gente tem que ter essa dimensão, assim, quais são os nossos espaços de referência de poder. Referências de poder. A gente percebeu uma instabilidade no sinal da vereadora Karen, a imagem ela ficou bastante trancada, o áudio a gente conseguiu compreender bem, até numa próxima questão a gente pode tentar melhorar isso daqui a pouco e tentar repetir algumas dessas informações que a vereadora traz aí, mas enquanto isso, delegada Andréia, 70% dos casos, né, que chegam à delegacia de combate à intolerância, eles são relacionados à cor. E metade dos investigados por discriminação racial aqui em Porto Alegre são conhecidos das vítimas. É no ambiente de trabalho que se percebe onde ocorrem essas situações mesmo ou isso está espalhado, delegada? Seu áudio, delegada. Fechado. Para mim é sempre um prazer participar, né, desse tipo de discussão e falar sobre o trabalho que a gente realiza aqui na delegacia. Eu, como titular do órgão, eu ainda fico chocada, né, porque com o volume de ocorrências que nós temos recebidos relacionado à questão da cor, né, quase 70% das ocorrências que a gente recebe estão relacionadas à questão da cor, e é um número muito significativo, né. Por um lado é bom porque a gente vê que as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos, elas procuram a delegacia, enfim, né? Elas buscam justiça, mas por outro lado a gente verifica que infelizmente, né, ainda ocorrem situações assim muito tristes, né? São relatos muito tristes de intolerância e a maioria deles é realizado, perpetrado, né, essa violência perpetrada por pessoas que têm um convívio com a vítima.
né? E é no ambiente de trabalho, é bem comum no ambiente de trabalho, nas relações entre os vizinhos, muitas vezes dentro da própria família, né? Então, assim, é um dado que, de certa forma, nos preocupa, mas é muito bom a gente estabelecer esse tipo de diálogo, né? Justamente para propiciar, né, reflexão e deixar cada vez mais claro que é crime, né? A gente fica muito nessa questão, às vezes, da violência física, né? Até hoje eu dei uma outra entrevista e me perguntaram muito sobre essa questão da violência física. E para mim a violência não física, né, a violência verbal, muitas vezes é mais grave do que uma violência física, porque atinge, né, é uma espécie de morte subjetiva assim da vítima. E a gente tem trabalhado muito assim na questão preventiva também, né, para que haja, né, uma diminuição, né, mesmo que seja a longo prazo, a médio prazo, desse tipo de crime. Sim. Nós estamos com um pequeno problema de conexão de internet. A vereadora Dayana Santos não conseguiu voltar ao debate. A gente aguarda que ela consiga restabelecer e voltar para contribuir com a conversa. Mas, enquanto isso, Lúcio, trazendo um pouquinho do que a delegada traz aí, o quanto esse preconceito, o quanto essa discriminação, essa invisibilidade, ela é uma forma também de fazer com que esse sujeito negro ele possa morrer aos poucos todo dia, né? E não se sentir pertencente àquele lugar onde ele está, minimamente como um ser humano também. Perfeita a colocação. Eu penso que todo um projeto de Estado, né, do qual a população negra faz parte, né, é um projeto de embranquecimento, tá, e é um projeto que visa a destruir a subjetividade desse sujeito negro. Nesse sentido, o que tu colocas muito bem dessa morte lenta fez lembrar até um trabalho nos Estados Unidos que tem um título de morte social, a morte social. A população negra, né, em boa medida, ela vivencia essa morte social. Tá? De que forma? No momento em que vai a um supermercado, né, seja aqui no Bonfim, seja no centro, no momento em que vai à faculdade, no momento que vai ao trabalho, no momento que vai a qualquer tipo de instituição, ela experimenta uma morte social. Por que isso ocorre? Porque, de fato, o Estado brasileiro, né, tem, sim, um projeto que, neste governo, está mais forte ainda, tá, de invisibilizar, de impedir, né, a autonomia do sujeito negro. Né. Nesse sentido, vale a pena, né, a leitura da obra do Franz Fanon, né, Pele Negra, Máscaras Brancas, e uma outra obra também que é Os Condenados da Terra, tá? Na medida em que o papel do Estado, e isso conjugado com o trabalho da sociedade, uma sociedade racista, é importante afirmar isso, vivemos numa sociedade racista, vivemos numa sociedade a qual ainda mata um jovem negro por ele estar correndo, ainda mata um homem negro por ele estar com o telefone celular, ainda mata um homem negro diante da sua família, né, com tiros do exército. Então a gente vive numa sociedade extremamente racista. O que poderia ser feito? Exatamente, eu acredito muito no papel da educação. Nós teríamos que fazer uma educação, né, fomentar uma educação antirracista. Tá? Eu sou daquela opinião que nenhuma criança nasce racista, mas é importante que as instituições se coloquem neste papel de transformação da nossa sociedade, de modo que a educação de ensino fundamental, de ensino médio, bem como a educação acadêmica, atue de forma contundente no combate ao racismo estrutural. Tá bem? Então, essa é uma convicção que eu tenho. Tá? Não sei se é a mais correta, mas é uma convicção que eu tenho de que a educação antirracista ela seria urgente em todos os níveis escolares, tá? Desde a educação infantil, fundamental e ensino médio, até
o ensino superior. Tá? Então, eu dou aula aqui na Faculdade de Direito da URGS, vivencio o quanto a desinformação está presente, o quanto a naturalização do lugar do negro está presente. Há pouco tivemos o caso de racismo do Álvaro, né, onde eu emiti um parecer, né, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para que, neste caso, aplicassem a pena máxima, a penalidade administrativa máxima, que é a expulsão. Tá? Nós não podemos mais conviver com a promoção do racismo, seja institucional, né, seja o racismo interpessoal, seja o racismo individual, de índole subjetiva, seja o racismo acadêmico, ou mesmo seja o racismo político. Tá? Para isso, nós temos que enfrentar de cabeça erguida, convictos, né, que precisamos mudar esta realidade que mata, assim, mata todos os dias homens, mulheres, crianças negras neste país. Então, eu sempre repito, né, nós aqui em nosso país, nós vivenciamos todos os dias um massacre, né, de Chapperville, né, no sentido de que todos os dias temos um jovem, uma mulher, um homem negro sendo morto, tá, gente? É importante dizer isso com muita tranquilidade. Sendo morto da forma mais estúpida, tá? Sendo morto da forma mais estúpida. Tivemos há pouco o caso do jovem que foi morto com o celular na mão porque ele não poderia estar com o celular na mão. Isso é um absurdo. Um homem negro não pode andar com o celular na mão, senão os agentes policiais o confundem com um delinquente com uma arma na mão. Isso só demonstra a gravidade da situação pela qual a população negra passa neste país. A gente também está com um problema de conexão com a vereadora Karen Santos, do PSOL. Ainda não conseguiu restabelecer o contato. A gente aguarda ainda para ver se também ela consegue voltar à conversa. Delegada Andréia, como a senhora bem disse, né? A discriminação racial é crime, está prevista a punição, prisão. Eu queria entender, né? Pegando um pouquinho um gancho na fala do Lúcio aí, existe na sua visão, assim, na verdade, a senhora consegue acompanhar esse trabalho também de reflexão e informação junto com os próprios policiais, para que eles mesmos também não sejam racistas e não hajam abordagens violentas também? Claro que a Polícia Civil realiza um trabalho, né, que não é ostensivo, mas também é importante também no atendimento, né, ao negro, ao preto que procura o atendimento ali, ter um atendimento adequado para encaminhar a denúncia, correto, né? Excelente pergunta. Nós temos um curso de formação para policiais que em delegacias especializadas, é um curso de 10 horas aula, né, que é coordenado por mim, eu também faço parte do corpo docente, e a gente roda o estado, inclusive na quinta-feira estaremos na cidade, em Montenegro, para dar esse curso, então, para policiais e servidores da SUSEP. É um curso de informação, né, e conscientização também, porque o que a gente busca? A delegacia especializada, ela existe aqui em Porto Alegre e em Santa Maria, mas é importante que o atendimento adequado ele seja prestado por qualquer órgão, né, por qualquer delegacia. Então, a nossa intenção com esse curso é justamente propiciar, né, essa reflexão nos policiais, né, nos servidores, então, da SUSEP. Nós fizemos ano passado 8 edições, se eu não me engano foram 2 aqui na capital, né, porque é importante que, como o registro ele pode ser feito em qualquer órgão, é importante que os policiais de delegacias de bairro, enfim, eles saibam prestar um atendimento adequado, né? Mesmo que a ocorrência depois seja remetida aqui para nós. Nós fizemos 2 edições em Porto Alegre, ou 3, e o restante damos o interior do estado. E agora estamos dando, então, continuidade a esse curso, justamente para que um atendimento de excelência seja prestado por qualquer policial em qualquer delegacia. Além disso, no ano passado nós fizemos um seminário relacionado, né, às questões raciais, e inclusive a vereadora Karen participou, né,
como palestrante, e nessa edição nós tivemos a participação de brigadianos também. Então, além da Polícia Civil, da SUSEP, nós tivemos alguns também convidados da OAB e policiais militares. Justamente esse seminário serviu também para propiciar reflexão, né? Para que a gente possa aplicar todo esse conhecimento no dia a dia do nosso trabalho. Obrigado, delegada. Bem lembrado aí sobre esse trabalho que está sendo feito. A gente queria dizer que as vereadoras Karen e também a vereadora Dayana Santos, em função do sinal de internet, não vão poder voltar à nossa conversa. A gente agradece de antemão pelo esforço, pela participação, e a gente espera que numa próxima oportunidade a gente consiga contar com elas, presença mais do que importante nesse debate também. Lúcio, e eu queria destacar contigo também uma questão. Saiu agora na Folha de São Paulo que os Estados Unidos possuem 13% de negros e 3% estão em posição de alta liderança. Aqui no Brasil a gente tem 56% de negros e a gente não chega a 1% nas posições de alta liderança. Uma das formas de combater o racismo passa pelo que o senhor trabalha nos seus livros aí, por uma ética de proteção à diversidade, da gente ter mais diversidade realmente nas instituições, Lúcio? De fato, né? Mas para isso é importante dizer que as instituições elas têm que passar também por uma reeducação antirracista, tá? Tem se discutido muito políticas de identidade, algumas críticas são feitas de forma veemente às políticas de identidade, enfim, né? Mas muitas esquecem que a identidade que teve maior, digamos assim, promoção pelo Estado brasileiro foi a identidade homem branco, né, descendente de europeu. Quando eu defendo a tese que as instituições têm que fomentar uma ética da proteção da diversidade humana, é no sentido de que exatamente nossas identidades, enquanto meios de atuação política, enquanto meios de luta por um maior espaço de representatividade, tenho como telos, ou tenho como uma finalidade própria, exatamente o respeito à diversidade humana. Quer dizer, significa, nesse sentido, que nenhuma identidade é melhor que a outra. Nós temos que conviver, tá, uns com os outros, é importante afirmar isso. Tá? Nós temos que viver de forma fraternal uns com os outros. Entretanto, né, é preciso que uns e outros que ainda estão à margem, seja do reconhecimento como iguais, seja da política de redistribuição do Estado, dos municípios, enfim, ainda se encontram à margem. Nós precisamos recuperar essas pessoas através de quê? Através de políticas de ações afirmativas, através de políticas que levem em conta, sim, as diferenças entre as populações. É preciso reconhecer o outro, né, de forma a permitir que tenhamos, sim, um ambiente democrático pautado no respeito à diversidade. Eu sou um entusiasta, né, eu sou um entusiasmado defensor da diversidade humana, ou seja, eu respeito toda e qualquer pessoa, independentemente da forma como ela se vê no mundo. E respeitar as formas como as pessoas se veem neste mundo é um fator preponderante para medirmos a saúde de uma democracia. Tá? Então, o regime democrático saudável, na minha avaliação, a minha tese que eu defendo, é aquele que respeita a diversidade humana. Portanto, há de se promover a ética da proteção da diversidade humana nas instituições, exatamente impedindo, né, esses gracejos, essas piadas de mau gosto, né, essas falas que violam a dignidade humana dessas pessoas. Eu gosto muito de um autor que é Charles Taylor, tá? E ele tem um ensaio que se chama A Política do Reconhecimento, também que ocorreu especialmente no Canadá, né, na região do Quebec. Tá? É importante que o Estado, o município e a União promovam políticas de reconhecimento, tá bem? Política de reconhecimento. Por quê? Porque, de certa forma, tá, o Brasil,
né, enquanto país, né, enquanto uma pessoa jurídica de direito público externo, enquanto Estado, é composto, sim, por diversas populações, as quais, né, no decorrer da história do país, né, contribuiu de forma bastante impactante. Então, nesse sentido, é importante que haja o reconhecimento desses sujeitos, que haja um respeito às pessoas. Vivenciamos um governo que desrespeita as pessoas, que debocha das pessoas, e é importante, então, que nós tenhamos uma atuação institucional de respeito à diversidade. Tá? É importante, eu quero registrar bem isso, uma ética da proteção da diversidade humana. O que, na verdade, o trabalho da delegacia, né, o trabalho que a delegada faz é um trabalho fantástico, é um trabalho importante, que vai ao encontro da ética da proteção da diversidade humana. Correto. Nós estamos tratando aí sobre a eliminação da discriminação racial nesse Dia Internacional aí pela eliminação da discriminação racial aqui no Porto Alegre em Debate. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já. Na dúvida, não compartilhe. Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira? Quando alguém quer manchar a imagem de outra pessoa ou espalhar um boato, pode compartilhar uma informação verdadeira, mas muito antiga e totalmente fora de contexto. Já imaginou ler uma notícia dizendo que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, foi erradicado do Brasil? Mentira daquelas, né? Hoje pode parecer absurdo, mas isso já foi verdade. Em 1958, a Organização Mundial da Saúde considerou que o território brasileiro estava livre do mosquito. Por isso, sempre confira a data de tudo que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha. Se estiver sofrendo violência doméstica, procure uma farmácia amiga das mulheres e peça uma máscara roxa. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar você. Seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para sua proteção. Para enfrentar a violência contra a mulher, peça Máscara Roxa. Uma campanha He for She, Eles por Elas, pela segurança das mulheres. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate nesse Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, 21 de março. A gente está aproveitando esse dia para discutir mais sobre este assunto. E participa do programa de hoje, participam o doutor em Direito e diretor da Escola do Legislativo aqui da Câmara de Porto Alegre, o Lúcio Almeida, e também a titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, a Andréa Matos. Delegada Andréa Matos, a gente conversava no bloco passado sobre a importância realmente, né, desses espaços institucionais, os espaços de poder serem tomados também, né, pela população negra. Aí na polícia, né, na delegacia, quantos policiais negros a senhora consegue enxergar, trabalhar junto, para também poder fazer essa reflexão, né, de quanto é importante que agentes de segurança também possam ajudar aí com essa fala do Lúcio sobre a diversidade? Aqui na delegacia nós temos 2 policiais. Na verdade, nós somos uma equipe muito pequena, né? Eu como delegada titular e tem 5 policiais. 2 deles são negros. Mas eu acho muito importante colocar aqui um ponto. Eles não foram escolhidos para trabalhar aqui em razão da cor, né? Houve um edital e eles se inscreveram nesse edital, enfim, né? E foram selecionados. Mas a cor não teve nenhuma interferência. Eu lembro que eu fui questionada no início, né, nós fizemos alguns workshops temáticos, né, preparatórios à abertura da delegacia, para que nós angariássemos mais conhecimento, né, estabelecêssemos também uma empatia recíproca com todos esses grupos. E me questionaram, mas a senhora vai ser titular da Delegacia de Combate à Intolerância, mas a senhora não é negra, a senhora não tem nenhuma deficiência,
não sabiam nada com relação à minha orientação sexual, mas enfim. E eu acho que isso não faz nenhuma diferença, sabe? Colocar alguém aqui que seja negro, que seja homossexual, que tenha alguma deficiência, até porque o mais importante é que nós tenhamos o conhecimento, que nós tenhamos a empatia e que nós consigamos prestar o melhor atendimento possível, independente das nossas características pessoais. Porque eu tenho o entendimento que nós somos servidores públicos, né? Nós estamos lotados aqui no órgão e nós temos a obrigação de prestar um atendimento adequado, né? Sobretudo trabalhando numa delegacia especializada. Então, as nossas características pessoais, né, os nossos anseios, né, os nossos posicionamentos pessoais, eles não podem interferir de maneira nenhuma, né, de maneira alguma no nosso trabalho. Lúcio, e o quanto essa fala da delegada nos mostra, né, que realmente a luta antirracista ela tem que ser realmente feita por todos nós. Eu só acho que nós temos que tomar cuidado para idealizações, né? Então, qual é a idealização? De que sejamos um sujeito imparcial por natureza. Nós não somos por natureza sujeitos imparciais. Nós somos por natureza, é uma antropologia que eu adoto, somos sim sociáveis e políticos, entendeu? E eu não vejo nenhum defeito nisso. Então, é importante afirmar para a delegada que representatividade ela é importante, sim, é importante que tenhamos, sim, delegados e delegadas negros e negros, é importante que tenhamos a comunidade LGBTQIA+, representada nesses espaços. Eu sei, evidentemente, que não foi a intenção da delegada, a delegada levou num outro sentido, sim, e eu acho que é bem importante a fala da delegada a respeito, mas é importante também fazer essa observação para o nosso ouvinte, né, no sentido de que sim, tá, que normalmente uma pessoa branca quando atua num cargo de decisão, né, normalmente o resultado dessas decisões, né, não são resultados isonômicos, tá bem, com a população negra. Tá? Então eu trabalho muito com racismo acadêmico, o tema do racismo acadêmico, e a queixa dos estudantes exatamente é o quê? A solidão acadêmica, professores e professoras brancas que não dão a devida atenção a esses alunos, professores e professoras brancas que não dão continuidade à vida acadêmica desses estudantes, tem pouca perspectiva a respeito desses estudantes. Tá? Então é importante nós não termos aqui um grau de idealização, porque o ouvinte pode achar assim, não, está resolvido, é só colocar uma pessoa branca, uma branca, um branco, tá tudo. Não, esta pessoa branca ou branco tem que ser, sim, imbuído, tem que ter um posicionamento político antirracista. Isso é importante para nós. Tá? Então, esse sujeito imparcial, isso para nós não nos interessa, porque exatamente nessa imparcialidade que a população negra mais sofre com o racismo institucional, que não é o caso da delegada, porque a delegada faz um excelente trabalho, mas eu faço aqui uma observação aos que estão nos ouvindo. Tá bem? Delegada, por favor, se quiser complementar. Aqui na delegacia, nós já sofremos diversas críticas, né, relacionadas, porque o que acontece? Eu, Andréia, eu sou uma pessoa absolutamente apartidária, né, mas poderia não ser, e isso não deveria implicar no dia a dia aqui nas minhas decisões no trabalho. E nós sofremos diversas críticas, né, principalmente da direita, até porque a nossa pauta acaba chamando mais a esquerda, enfim, e questionando o nosso trabalho, né, questionando o que foi feito aqui por nós, os indiciamentos, enfim. E isso reforça ainda mais a minha tese de que a gente precisa, sim, se despir de questões pessoais para atuar como agente público. E o que eu tenho visto, e realmente, assim, eu ainda não me acostumei, né? A gente está na delegacia há 1 ano e 3 meses, é uma delegacia muito nova. E até porque, não sei, eu tenho 12 anos de polícia, mas eu não estava acostumada a lidar com esse tipo de caso, até porque tem ganho mais força, né? Eu acho que depois daquele caso dos Estados Unidos, do George Floyd, essas questões relacionadas ao racismo, elas ganharam mais força. Infelizmente, coisas ruins acontecem, né? Tiveram que acontecer para que
a gente pudesse agora começar a colher alguns frutos. E ainda me choca, assim, porque realmente existe um preconceito muito grande. Existe o racismo estrutural. Para nós é muito dificultoso, muitas vezes, provar a materialidade de um crime. Mas eu sempre digo que é importante que se registre, mesmo que isso não tenha um andamento, porque a gente precisa saber onde é que o crime acontece, com quem, né, qual o perfil da vítima, qual o perfil do autor, para que a gente possa, inclusive, trabalhar com questões preventivas, com política pública, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, tem um ponto que eu sempre falo nas aulas, né, que eu dou, as quais eu citei, né, na academia de polícia, é que é muito questionada a questão das cotas, né, para os negros. Foi muito questionado isso lá em 2012, mas até hoje existe o questionamento. E a primeira vez que foi falado sobre cotas no Brasil foi, na verdade, por lei, o estabelecimento de cotas para pessoas brancas, né? E isso ninguém se dá conta. Que existiu a cota, as cotas elas já existem para brancos muito antes, né, dessa questão ter sido levantada para a população negra. E então, em razão do racismo estrutural, em razão do que eu tenho verificado aqui diuturnamente, a gente precisa, sim, fazer políticas públicas para que pessoas negras, né, tenham oportunidades, pelo menos parecidas com as pessoas brancas. Lúcio, a delegada falava aí sobre a lei de cotas, lembrando que em agosto a lei de cotas aí completa 10 anos, né? Eu acho que a delegada voltou, eu acho que tu ficou com um pequeno probleminha de conexão, né? Voltou agora. Mas eu queria complementar, tu quer complementar? Claro, por favor. Para finalizar, a impressão que eu tenho, e na verdade eu comprovo isso no meu trabalho aqui diuturnamente, é que se houvesse uma corrida, é como se os negros tivessem largado um tempo depois. E a gente precisa fazer essa correção, né? Essa correção histórica. E aí está o papel mesmo de política pública, de prevenção e desse tipo de discussão que a gente está estabelecendo agora. Lúcio, e nesse sentido, lembrando então, né, em agosto a lei de cotas completa aí 10 anos. Quão é fundamental realmente ter essa lei, né? E, ao mesmo tempo, junto com o que a delegada traz, né, entendendo que a equiparação não é um benefício, né, ela é um direito, é uma obrigação. Eu trabalho em uma das minhas obras, me escutam bem? Sim. Eu trabalho em uma das minhas obras, as cotas raciais como um direito fundamental, tá? O título da obra é Direito Constitucional às Cotas Raciais, tá? Então ela é um direito fundamental. Por quê? Porque diz respeito a uma população que foi responsável pelo excedente econômico deste país. Cada prédio que tem construído nessa cidade, na nossa capital, aqui em Porto Alegre, cada prédio construído em São Paulo, cada prédio construído em Belo Horizonte, em Recife, tá? Tem a participação da população negra. Entretanto, nesse processo, né, de divisão social do trabalho, nesse processo no qual o negro trabalhava e não ganhava, tá? Criou-se o quê? Criou-se uma dívida histórica do Estado brasileiro com esta população. Ou seja, as cotas, nesse sentido, são uma das formas de pagamento ou de indenização a esta população, ou uma das formas de compensação. Ainda que tenhamos críticas a essa política, inclusive críticas à cota cega, críticas ao fato de que as cotas poderiam beneficiar uma parcela da população negra privilegiada do ponto de vista econômico, é importante dizer que o aspecto teleológico da lei é no sentido de quê? De fomentar a representatividade negra nas instituições, bem como, meu outro livro que eu escrevi, promover a ética da proteção da diversidade humana. Precisamos conviver com os diferentes, especialmente dentro das nossas instituições. Tá? No âmbito da família, no âmbito privado, bom, tudo bem, o Estado, eu também não acho que o Estado tem que entrar no âmbito da família, do privado,
mas no âmbito institucional, né, recentemente nós tivemos uma decisão na Suprema Corte dos Estados Unidos, no qual o ministro conservador entendeu que a diversidade, sim, é, né, um ganho para as instituições. Vejam bem, um ministro conservador, né, em seu voto, tá, onde todos aguardavam que ele votasse contra as ações afirmativas, que nos Estados Unidos são chamadas de ações afirmativas, e aqui no Brasil se denominou de cotas raciais, né, este ministro conservador da Suprema Corte dos Estados Unidos, né, ele entendeu que sim, que a diversidade é um elemento fundamental, né, para as instituições e que, portanto, né, promovê-las, né, dentro das instituições, sim, é um anseio democrático. Tá? Então é importante dizer isso para os nossos ouvintes, não há democracia saudável sem a promoção da ética, da proteção da diversidade humana. Não há uma democracia saudável sem, né, a proteção da ética da diversidade humana, ou a promoção da ética da diversidade humana, tá? A ética da proteção da diversidade humana. Precisamos fomentar o respeito aos diferentes, e com isso eu também já cumprimento a delegada pela sua belíssima fala, tá? Mais uma vez eu gostaria de dizer que o trabalho da delegacia tem sido um trabalho exitoso, e estou bastante feliz, tá, com este encontro. Que bom. Delegada, e entender um pouquinho também sobre o que a senhora traz aí, né, sobre a dificuldade, né, dessa materialidade, né, para a elucidação do crime, eu não sei, a senhora pode explicar melhor, para entender um pouquinho, né, como que funciona a denúncia de discriminação racial do crime, né, até chegar para que a delegacia possa fazer a investigação e aí sim, né, chegar, né, à tipificação do crime e realmente o culpado, né, ser preso. A dica que eu dou é para que as vítimas venham munidas do máximo de informação, né, que for possível, porque a lei exige que a gente prove a autoria e a materialidade. E a materialidade a gente vai conseguir, né? Além do relato da vítima, a gente precisa de prova testemunhal, ou daqui a pouco de uma gravação, ou daqui a pouco, né, de uma... na verdade, não é exatamente o print de WhatsApp, de redes sociais, enfim, mas a gente precisa de uma comprovação de que houve, né, o que aconteceu, aquele crime que está sendo relatado pela vítima, né? É uma exigência da lei que a gente prove a autoria e a materialidade. Então, por isso eu clamo, né, para que as denúncias elas sejam feitas, sim, mas que a vítima ela venha munida, né, de com o máximo de elementos que ela conseguir, para que a gente comprove o crime, para que haja o indiciamento e, né, para que haja sucesso, né, na linha da questão da jurisdição penal. Então, para que haja denúncia pelo Ministério Público e depois a condenação pelo Poder Judiciário. Mesmo então, delegada, que a fala, né, do denunciante, ela tenha, né, esse poder, digamos assim, né, é preciso da materialidade realmente, porque, no caso, precisa dessa prova, seria nesse sentido aí. Exatamente nesse sentido. A gente precisa seguir o que a lei diz, né? Então, a gente precisa comprovar que houve de fato aquele crime, né, que está sendo relatado pela vítima. Graças a Deus a gente tem um entendimento jurisprudencial que favorece muito o relato da vítima e a prova testemunhal nos casos de injúria. Até porque a injúria ela ofende a honra subjetiva da vítima, né, o que ela pensa sobre ela mesma, enfim. Então, a gente consegue ainda obter bons resultados, né, quando a gente tem o relato da vítima e daqui a pouco uma testemunha, a gente ainda consegue fazer o indiciamento e aí a gente consegue, então, que o Ministério Público faça a denúncia. E qual seria a diferença, se há, delegada, entre injúria racial e discriminação racial? Bom, em linhas gerais, né, a injúria é quando a ofensa à honra subjetiva da vítima, é o que ela pensa sobre ela mesma. Então, por exemplo, xingar uma pessoa, se você é um negro sujo, por exemplo, isso seria uma injúria, né, porque ofende o que aquela pessoa ela sente sobre ela, a respeito dela mesma. Agora, o caso de racismo é quando tem efeitos irradiados, né,
sobre uma coletividade, sobre pessoas indeterminadas. Então, exemplo, um negro é impedido de usar um elevador de social, né, só em virtude da cor. Então, além de ter aquela ofensa ao indivíduo, tem uma ofensa às pessoas que têm, né, aquela mesma raça, aquela mesma etnia, enfim. Então, a principal diferença é essa. A gente tem algumas outras, a questão da pena, né, às vezes pode ser um pouco maior, mas a gente está caminhando para que não haja mais diferença. Existe um projeto de lei, né, para que essa diferença, então, ela seja extirpada. Lúcio, então, complementando essa fala da delegada aí sobre, né, esse crime, a legislação realmente que trata aí sobre a discriminação racial, o que pode melhorar nesse sentido aí para a materialidade do caso também? Na minha avaliação, nós temos uma rica legislação, a Constituição ela é rica, ela dá uma definição bem nítida, tá? E demonstra o seguinte para os nossos ouvintes. Tá? Nós temos um texto constitucional que é de 5 de outubro de 88, no qual consta no artigo 5º, inciso 42, que a prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível, ou seja, o Constituinte, tá? Ele teve o cuidado de dizer prática de racismo. Tá? Nós temos uma lei 7.716, a lei de 89, né, a famosa lei CAO, né, que cuida também da criminalização da prática de racismo. Entretanto, os nossos agentes públicos, tá, e aí é culpa da formação, se tivéssemos que encontrar um culpado, é culpa das nossas faculdades de direito no Brasil, as quais não cuidam, né, de trabalhar esse processo de pré-compreensão dos nossos agentes públicos. Tá bem? Porque aqui é um caso clássico de violação da dignidade da pessoa humana, correto? Então, quando nós sofremos um tipo de atentado à nossa dignidade como pessoas humanas, neste caso específico, em razão da nossa cor, em razão da nossa raça, em razão da etnia, há um nítido caso de violação da isonomia, de ser tratado como igual. O que ocorre, para os nossos ouvintes entenderem bem? Este processo de não compreensão do fenômeno do racismo vem desde os bancos acadêmicos. Tá? Esse tema não é tematizado nas faculdades. Infelizmente, o agente público que vai assumir o cargo de juiz, vai assumir o cargo de promotor ou de promotora, que vai assumir o cargo de delegado e delegada, eles são, digamos assim, de certa forma, sobre esse assunto, eles são analfabetos do ponto de vista do racismo estrutural. Tá? Eles não sabem como lidar com os casos de racismo. Eles não tiveram formação acadêmica para lidar com os casos de racismo, tá bem? Então, há uma confusão conceitual, por quê? Não é por culpa do agente público, é que a sua formação, isso é o que eu defendo nos meus escritos, há uma formação racista em nossas faculdades de direito, que não tematizam as questões relacionadas ao racismo. E não há argumento que diga o seguinte, mas não é uma questão jurídica. É tão jurídica que consta em nossa Constituição, é tão jurídica que há pouco nós tivemos a aprovação da Convenção Internacional contra o Racismo. Tá? Então, assim, é importante que as nossas faculdades tematizem esses temas exatamente para que os agentes públicos, delegados e delegadas, juízes e juízas, promotores e promotoras, não venham, né, a ter um comportamento como se não entendessem o fenômeno do racismo. Correto. Bom, a gente está chegando ao final do nosso debate aí. Eu teria uma última palavra. Sim, Lúcio, por favor, queria que pudesse complementar com as considerações finais e queria já agradecer vocês, né, pela presença de vocês para a gente discutir nesse dia 21 de março aí, nesse Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Lúcio, por favor, suas considerações finais. Antes de mais nada, então, mais uma vez, parabenizar o trabalho da delegada. É muito importante que tenhamos uma mulher, né, à frente desta importante instituição, deste importante órgão, né, é uma delegacia de polícia e, portanto, tem uma representatividade institucional, então fico bastante feliz com o trabalho que tem sido feito. Um recado que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes, talvez tenha ficado um tanto dúbio, é que a luta antirracista não é propriedade deste ou daquele partido. Toda e qualquer pessoa, seja uma pessoa conservadora, seja uma pessoa progressista, tem um compromisso, sim, de combate ao racismo. Tá? Então aqui eu proponho um consenso sobreposto, um consenso que se sobreponha às nossas diferenças políticas. E nesse sentido, qualquer pessoa
pode ser antirracista ou, infelizmente, racista. Eu conheço racistas dos dois campos políticos, tá? E conheço antirracistas também dos dois campos políticos. Eu sempre gosto de citar o exemplo do vice-presidente, do senador Marco Maciel. Ele foi um grande apoiador da lei de cotas, tá? Eu acompanhei toda a discussão que teve no STF. Ele, como senador, ele nos deu um apoio político às cotas raciais, tá? Embora a decisão estivesse no STF, mas ele prestou um apoio, tá? Uma solidariedade às cotas raciais. Então, isso só demonstra que a luta contra o racismo, ela não pode ficar, né, digamos assim, como propriedade deste ou daquele partido. É uma luta que diz respeito a todos nós. Todos nós somos convidados a dar esse salto civilizacional, né, como civilização, tá? Independente dos nossos gostos e das nossas intenções políticas. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado, Lúcio Almeida, doutor em Direito e também diretor da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal. Delegada Andréia, suas considerações, por favor. Bom, eu até gostaria, né, de parabenizar a fala do Lúcio, até uma fala anterior em que ele fala sobre essa questão de uma preparação, né, mesmo na faculdade, enfim, uma preparação de quem lida diariamente com esse tipo de tema, ou que vai precisar lidar em algum momento. E aqui nós temos uma delegacia especializada, mas eu sinto falta de uma promotoria especializada e de daqui a pouco uma vara também especializada, porque à medida que a gente vai obtendo mais conhecimento sobre o tema, né, enriquece demais o nosso trabalho. Eu vejo isso, eu estou sempre em constante busca pelo conhecimento e eu vejo que isso faz muita diferença no meu trabalho no dia a dia. Então, quem sabe um dia a gente vai poder estar dividindo aqui essa fala com outros especialistas, né, especialistas entre aspas, de outros poderes, né, de outras instituições, porque é necessário sim que infelizmente, né, mas é necessário que a gente tenha profissionais talhados para lidar com essa temática. Eu queria agradecer o convite, né, e dizer que estamos aqui, então, à disposição na delegacia, que funciona de segunda a sexta, em horário comercial. E, bom, lembrando que em caso de dúvida, mesmo em caso de dúvida, por favor, façam um registro para que a gente tenha um conhecimento dessa situação e para que a gente possa, então, fazer políticas públicas e trabalhar com a questão preventiva. Perfeito. Obrigado, delegada Andréia Matos, titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acessar por meio das nossas redes sociais e também informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição. Tchau!